Bem, boa noite, pessoal. Eu vou começar a nossa aula de hoje. Tem uns 5 minutinhos de atraso aí, porque deu um problema no arquivo PDF que eu tinha feito e resolvi refazer umas partes dele lá. Mas enfim, estamos aqui. A ideia hoje é muito simples. É mostrar como que uma redação chega para a gente, para essa correção, como que nós vamos proceder a correção daqui para frente. Então, tem alguns alunos que já receberam essas correções, né? A Heloísa, por exemplo, que está aqui no chat, acabou de receber um e-mail lá, né, Heloísa, com a sua redação corrigida. Então, eu quero mostrar para vocês basicamente como é que a gente vai corrigir, quais os comentários que a gente faz, como que vocês podem melhorar a partir do que recebem de comentários. Acho que esse é o ponto principal. Mas eu gostaria de deixar um espaço aberto no final para que vocês me façam perguntas, né? Mais perguntas em relação a tudo que a gente vem discutindo sobre o Enem aí nos últimos encontros, tá bem? Então eu vou falar um pouco dessa redação. Vocês vão ver que a redação, de modo geral, é uma redação mediana, mas ela tem um potencial muito grande para ser uma redação muito boa. Eu acho que esse é o ponto principal. Esse é o ponto principal mesmo, assim, da nossa correção. O que a gente vai procurar mostrar é como desenvolver as ideias que vocês estão enviando para a gente e como outras ideias podem ajudar o texto a ganhar uma boa nota. Tá? Acho que esse é o essencial. E uma coisa que tenho insistido com vocês, reescrever as redações. O mais importante neste momento é pesquisar e reescrever. Muito mais do que escrever propostas e tentar adivinhar o tema. Tá? O Enem tem uma estrutura muito fixa. Então, se a gente conseguir interpretar, reescrever, pesquisar, ter ideias de coisas que são bem distintas, isso vai ajudar na hora de elaborar qualquer proposta. Tá? Então vamos lá. Como sobre Enem 2019, tá? Uma redação que a gente recebeu sobre o Enem 2019, etc, etc. Né? Vocês já sabem o tema, então não preciso repetir aqui. Como sobreviveria a humanidade sem cultura? É do entendimento de grande parte da população que o acesso à cultura é um direito de grande importância para o cidadão. Porém, o mesmo é violado quando se tem uma parcela da sociedade excluída, como é o caso do acesso ao cinema no Brasil. Então, eu quero destacar o que é positivo nesse primeiro parágrafo, que é basicamente a ideia de que a cultura é algo extremamente importante, né? De que o cinema está dentro da cultura e de que tem um grupo de pessoas excluído desse acesso ao cinema no Brasil. Então, de modo geral, essa pessoa já está desenvolvendo uma ideia dentro da temática do Enem. E esse é o ponto fundamental, né? Lembrem que para não tangenciar o tema, para ficar com a nota maior, especificamente nas competências 2 e 3, é não tangenciar. Logo no primeiro parágrafo, ela já abre com 3 elementos que são importantes. A cultura como algo extremamente essencial, o cinema como sendo parte dessa cultura e o fato de haver pessoas que não participam desse direito, não têm esse direito garantido no Brasil. Então, essas já são, digamos, as características principais que o Enem pede nesse primeiro parágrafo, e esse parágrafo tem. Mas, como sempre, é importante e é preciso melhorar para que a nota avance. Então, vamos lá. O primeiro parágrafo está bom, mas eu tenho sugestões. Então, em primeiro lugar, você deixou 2 coisas sem resposta. Como a humanidade sobreviveria sem cultura? E por que ela é de importância para o cidadão? Então vejam, no texto o que a gente tem é basicamente assim. Como sobreviveria sem cultura é do entendimento de grande parte da população que o acesso à cultura é um direito de grande importância para o cidadão. Então, gente, aqui uma pergunta que sempre me fazem é: professor, eu posso usar perguntas na minha redação do Enem? E a resposta que eu sempre dou é: pode, desde que você responda. Então, assim, no primeiro parágrafo, trazer uma pergunta logo de cara é relativamente perigoso. Por quê? Porque eu vou ter que responder neste parágrafo. Não tente deixar para depois essa resposta. A não ser que fosse uma pergunta no final do primeiro parágrafo, mas eu também não aconselho, porque a gente precisa terminar o primeiro parágrafo com a tese. Então, aqui precisaria dar uma resposta. Então, como o ser humano viveria sem cultura? Então, tem que dizer, a cultura é parte fundamental da nossa formação. Não é só um direito a entretenimento.
E esse é um cuidado que eu tenho chamado a atenção de vocês durante as nossas lives aqui, a discussão desse tema específico, né? A cultura, o lazer, enfim, não são algo relacionado apenas ao entretenimento. Faz parte da formação da pessoa, né? Quer dizer, é um direito garantido porque faz parte da vida da gente. Eu vou dar um exemplo para vocês de um podcast que eu escutei essa semana. Uma professora que ganhou um importante prêmio do MEC, é uma professora lá do Piauí. Ela ganhou um importante prêmio do MEC por ações que ela fez com uma comunidade de lá, né? E ela fez essa ação num primeiro momento, teve bom sucesso, mas depois a escola caiu de novo, ela teve alguns problemas, ela deixou esse projeto de lado. Um dia ela foi ao cinema, viu um filme no cinema, e ela falou, nossa, eu não posso deixar essa ação de lado, eu preciso retomar essa ação. Então veja, o cinema fez com que essa professora voltasse a fazer a prática de ação social que ela tinha na escola dela, de integração, de discussão dos direitos dos alunos e etc. Isso é que levou ela a ganhar esse prêmio, a ser educadora premiada lá no MEC, não só na comunidade, mas pelo Brasil inteiro. Então veja, o cinema e a cultura, o lazer, enfim, são parte da nossa formação. Então a gente não pode deixar este lado. Tá? Essa é a primeira pergunta. E por que as pessoas consideram importante? Só porque é entretenimento? Certamente não. A gente tem uma série de exemplos aí para dizer que ele leva a gente a refletir, que leva a gente a outras realidades, que leva a gente a inclusive espelhar a realidade, como estava no texto motivador número 2 do Enem. O segundo questionamento é, tente explicar o que disse em um, né, aquilo que eu questionei ali sobre, tá, por que é importante então, né, pra gente? Argumentando que muita gente está excluída, e terminar com a tese do assunto. Então não basta dizer que é um direito violado, é preciso indicar quais as causas e como enfrentar isso. Então dizer, olha, é um direito violado porque, ou indicar, já que é um direito violado, é preciso que o governo haja a partir disso, daquilo outro. Isso já dá uma ideia para o avaliador de para onde é que seu texto vai. É a indicação da tese. Tá? A proposta também pode ser a indicação da tese. Isso ajuda muito, gente, na hora do avaliador dar a nota. Esse é outro ponto que eu sempre comento com vocês, né? Facilitem a vida do avaliador. O avaliador vai estar cheio de provas para corrigir. Quanto mais quadradinho, mais certinho tiver seu texto, mais ele vai se sentir à vontade para dar uma nota maior. Tá? Se ele se sentir um pouco incomodado com o texto, se o texto for ruim, ele vai dar uma nota menor. Então tenta surpreender o avaliador, dando informações para ele que ele, opa, esse texto está bom, vou prestar mais atenção nesse texto. Continuando. Muito além do entretenimento, o cinema possui como finalidade informar e promover a reflexão do indivíduo perante a sociedade que está inserido, fornecendo assim conhecimentos em diversas áreas. Pedi para ele colocar um conectivo ali, esse aluno. Devido à dificuldade do acesso, localização e valores parcialmente estabelecidos, determinada população mais carente é afetada e não desfruta desses benefícios fornecidos pelo cinema. Então, tanto lá no primeiro parágrafo, que tem cultura, grande, repetidos, quanto aqui, que tem cinema, fornecer, né, cinema de novo, tudo que a gente colocar em amarelo, a indicação é de que está repetido. Então, não é adequado. Vai perder muita nota na competência 4. Tá? A competência 4 é aquela que eu destaquei com vocês em algumas das nossas aulas, que diz que é preciso usar palavras que substituam para evitar essa repetição. Esse uso do repertório linguístico rico, diversificado, é o que está na competência 4. Tá? Então, esse é um jeito de marcar isso para vocês tentarem não repetir, buscar palavras diferentes, etc. Bom, o que eu destaquei aqui? De novo, o parágrafo está bom, mas o parágrafo não aprofunda a questão. Por quê? Porque ao dizer que vai além do entretenimento, que tem como finalidade informar, promover a reflexão, etc., ele não diz exatamente o que é o cinema. Diz mais ou menos como o cinema funciona, mas não diz exatamente como é o cinema. Que tipo de informação e de reflexão o cinema pode trazer? Que tipos de conhecimentos estão ali? Então, a minha sugestão, traga uma citação ou faça essa indicação da importância do cinema a partir de uma questão econômica. Então mostre que as pessoas sobre as quais você está falando estão excluídas não só do cinema, mas de outros direitos das pessoas. Por que isso é importante?
Porque isso mostra que você, enquanto candidato, o seu repertório é rico, tão rico, né? Mas ele é rico a ponto de dizer que eu sei que essa pessoa está excluída do cinema, mas eu sei que ela não está excluída só do cinema. Ela está excluída de outros direitos. Ela está excluída de uma escola de boa qualidade, de uma casa de boa qualidade, de um espaço cultural e de lazer de boa qualidade. Ela está excluída de outros segmentos sociais que também são importantes para a vida dela. E isso faz com que o avaliador, na hora de corrigir a prova, diga: ele está mobilizando um repertório vasto para defender uma questão que seria relativamente simples, as pessoas não têm cinema. Mas é isso que prova que ele trouxe uma bagagem enorme para essa redação. Então é assim que a gente vai engrandecendo essa redação, né? Como eu disse lá no início dessa aula, a minha proposta é tentar mostrar como é que a gente pode melhorar a redação a partir do que já está aqui. Se for falar da reflexão que o cinema propõe, aprofunde a questão: como essa reflexão ocorre? Que áreas são essas que ele fornece de conhecimento? Quem já falou sobre isso? Aqui poderia pensar um elemento dos textos motivadores, como eu comentei, aquela ideia do espelhamento. Então, trazer um elemento do texto motivador pode ser legal, gente. O que não pode, o Enem não gosta, é ficar preso nesse elemento do texto motivador. Mas trazer esse elemento e aumentar esse elemento, usá-lo como argumento a partir de outras coisas que você vai acrescentar no texto, isso é excelente. Isso, para o Enem, isso significa ele sabe ler os textos motivadores e sabe que não deve ficar só nos textos motivadores. Então, trazer essa importância, esse espelhamento, essa construção do ser humano a partir dos elementos culturais e acrescentar os argumentos, isso é excelente. O avaliador vai dar uma boa nota. Uma terceira sugestão: tem que ter conectivo em larga escala. Então, usem conectivos. É melhor a gente tentar puni-los na hora que a gente for corrigir, porque colocou muito conectivo, do que dizer para você: precisa colocar um conectivo aqui. Então, vamos ver onde estava lá a minha sugestão. Então, tá, fornecendo conhecimentos em diversas áreas. Aqui, conectivo. Devido à dificuldade do acesso, poderia ser algo do tipo: no entanto, devido à dificuldade do acesso, localização e valores parcialmente estabelecidos, determinada população, né, ou a população mais carente, não desfruta desses benefícios. Então, eu consigo, com esse conectivo, mostrar como que, apesar de ser algo muito bom, uma parcela das pessoas não tem acesso a isso. É esse conectivo, queridos, que faz com que você crie um argumento. Os argumentos, vamos dar uma ideia filosófica, um argumento é uma coisa complexa. É quando eu pego diversos fatos da realidade, monto esses fatos e entrego como sendo algo que sustenta aquilo que eu estou querendo dizer. Então não é trazer só a informação, mas é montar essas informações. Por isso que o conectivo é uma peça importante. O conectivo é aquilo que cola essa montagem e diz: tá aqui o meu argumento. Eu fiz uma pergunta para essa pessoa porque está lá com valores parcialmente estabelecidos. Bom, o que são valores parcialmente estabelecidos? Porque tem meia entrada, não tem meia entrada, não dá para entender exatamente esse parcialmente estabelecidos. A quinta era: você entendeu o que eu cortei nos trechos? Então, assim, tem muita coisa no trecho que não precisava. Quando a gente lê em voz alta, o trecho essa parte pode sair. Olha aqui no início, por favor, olha. Promover a reflexão do indivíduo. Ponto. Não precisa ser perante a sociedade que está inserido, porque todo mundo está inserido numa sociedade. Então, se ele refletir, já está valendo. Perante a sociedade que está inserido, é óbvio. Então, não precisa ter. Fornecendo conhecimento, não precisa se fornecendo assim, porque esse gerúndio aqui, fornecendo, já diz que é em consequência de. Aqui, mesma coisa, valores parcialmente estabelecidos à população mais carente, não determinada população mais carente. Certamente, toda a população carente não tem benefício do cinema. Tá? E também não precisa dizer que ela é afetada e não desfruta. Simplesmente não desfruta. A gente já consegue encaixar aqui a ideia de que, se tem valores altos, essa população não vai conseguir acessar o cinema. Adiante. Contudo, segundo Platão, o importante não é viver e sim viver bem.
Pode-se fazer uma alusão a essa parcela da população que tem o cinema como algo inacessível, deixando assim de usufruir de inúmeros direitos sociais que promovem a qualidade de vida. Então aqui tem uma questão que eu acho importante. Ou você coloca, foi o que eu disse para esse aluno, ou você coloca a situação do Platão no parágrafo anterior, falando dessa questão de viver, né, que não pode ficar excluído e tal, ou desenvolve o raciocínio dele a partir do que disse antes. Que jeito? Olha só, já estou dando indicações. Fale o que essas pessoas estão perdendo. Que consequências para elas e para a sociedade como um todo há nessa perda do cinema? Por que ver cinema é viver bem? Veja que isso não está explicado no parágrafo, gente. É isso que precisa ser constituído na ideia de argumento. É isso que precisa ser conectado na ideia de argumento. Tá? Por que ver cinema é viver bem? Isso é algo que eu insisto. Diversas correções que estamos fazendo nessas semanas em relação ao Enem 2019 não tem mostrado para a gente por que o cinema é importante. Esse é o primeiro ponto fundamental de qualquer temática do Enem. Por que aquilo é um problema? Por que aquilo é importante? Todas as temáticas do Enem que são colocadas estão baseadas sobre um problema social, cultural, científico, enfim, que é importante. E a gente precisa então dizer por que aquilo é importante. Esse é o primeiro ponto fundamental, queridos. Por que o cinema é importante? Por que ele faz refletir? Por que o cinema faz a gente refletir? Então, essas indicações todas que a gente tem tentado fazer é no sentido de, opa, é assim que funciona o Enem, para qualquer tema. Então, assim, não interessa muito eu estudar temas, entendeu? Interessa a estrutura, eu sei que eu vou ter que discutir. Então, se cair cinema, ou se cair qual é a importância desse marca-texto, eu vou ter que dizer, tá? Mas eu sei que é assim que eu tenho que dizer. E quando a gente já sabe a estrutura, o restante é meio que, tá, o que eu encaixo aqui? Então, independentemente do tema, a gente consegue bem. O terceiro ponto. Essa redação, né, no terceiro parágrafo, abre assim: contudo, como dizia Platão, não é importante viver, mas sim viver bem. O contudo é a ideia de oposição. Mas a citação do Platão não se opõe, mas confirma o problema que você falou antes, que era que as pessoas não vivem bem, que elas estão excluídas. Então veja, eu não posso usar um contudo para opor ideias que não estão se opondo. Essa pessoa disse antes assim, essas pessoas estão excluídas. Então, nesse sentido, elas estão exatamente concordando, né, essa situação, né, esse trecho da redação, concorda com a ideia de Platão. Não basta viver, tem que viver bem. Claro, essas pessoas estão excluídas. Então, se for desenvolver a ideia da citação, o ideal seria usar um outro tipo de conectivo. E aí a minha pergunta, você sabe qual conectivo? Se não souber, manda um e-mail, me peça uma ajuda. Professor, eu estou com dúvida aqui que conectivo usar. Por que eu estou fazendo isso? De deixar esse suspense? Porque eu quero que vocês pensem de um jeito que, no dia da prova, eu sei, o professor já me puxou a orelha sobre isso, o professor já me deu uma dica sobre isso. Eu não quero dar a resposta agora, porque não é assim que a gente se prepara para a prova do Enem. A prova do Enem é uma prova de reflexão, nessa estrutura principalmente. Tá? Então, se eu conseguir pensar nessa estrutura, mais adiante eu vou ter um ótimo resultado. 4. Pense sempre assim, o meu parágrafo tem que falar coisas novas. Aqui, ele só repete o que está no primeiro e no segundo parágrafo sobre a exclusão das pessoas. Para o Enem, uma redação tem que a cada parágrafo acrescentar informações novas, ainda que relacionadas. Então, tudo bem, quer falar que as pessoas continuam excluídas aqui? Beleza. Mas então desenvolva essa citação do Platão. O que é viver bem? Por que o cinema leva a viver bem? Por que os direitos estão excluídos aqui? Tá? O que eu quero dizer é isso que é informação nova. Não adianta ficar dizendo que a pessoa está excluída, que ela não vive bem em todos os parágrafos. Porque aí o texto fica repetido e fica preso em um único argumento. Tá? Esse é um cuidado muito grande, tá, gente? Então, assim,
O tema, por isso que eu digo para vocês, coloquem o tema lá no primeiro parágrafo e depois coloquem argumentos que levem a esse tema. Não precisa ficar repetindo toda hora. Por isso é necessária a democratização do cinema para todo mundo, porque tem pessoa excluída. Por isso é necessária a democratização? Não. O texto tem que evoluir, trazer elementos mais fortes. Tá? Então essa é a sugestão, é isso que eu estou pedindo para que vocês olhem e tenham atenção na hora de escrever o modelo Enem. Sob tal ótica, para que o cinema se torne cada vez mais acessível e democratizado, é viável ao Ministério da Cultura e do Planejamento promover investimento nas áreas mais precárias. Deve-se considerar também a implantação de telões em praças públicas destinados à população em situação de rua, favorecendo assim a democratização do cinema no Brasil. Então, assim, o parágrafo de proposta talvez seja aquele que esteja mais inadequado na estrutura que o Enem pede. Veja, não é que está sem proposta, tem proposta, mas está mais inadequado dentro daquilo da estrutura. Então, se essa pessoa viu lá a aula do dia 5, de 2 semanas atrás, ela já sabe mais ou menos por quê. Mas vamos lá, vou explicar parte a parte. Primeiro que a pessoa diz assim: sob tal ótica, para que o cinema se torne cada vez mais acessível e democratizado, é viável aos Ministérios da Cultura e do Planejamento. Bom, viável. Qual é o sentido dessa palavra? Viável é quando é possível. Você pode vir na minha casa? Ou melhor, o Ministério da Cultura pode fazer essa ação? É viável que faça. Bom, é possível que ele faça. Ali, para ser uma proposta, você não pode dizer que é possível que o Ministério faça. Você tem que dizer que ele tem que fazer. É obrigado a fazer. Você tem que dar essa incumbência para ele. Tá? Então precisa ser uma palavra forte, que deixa a carga de responsabilidade sobre os ministérios. Depois, que áreas precárias são essas que o texto cita? Como você já apontou para algumas pessoas no texto, fale dessas pessoas excluídas, da periferia, das regiões menores. Né? É aí que tem que centrar a tua proposta. Lembrem que a proposta não basta ter aqueles 5 elementos que eu falei. Esses elementos têm que estar diretamente relacionados com a estrutura textual, com aquilo que eu desenvolvi ao longo do texto. Então, aproveito para falar da população de rua. Você não mencionou a população de rua antes. Por que aparece na proposta? Fica incoerente. Tem que focar naquilo que foi desenvolvido. A população de rua não entra aqui. Ela poderia entrar se estivesse no desenvolvimento. Não está. O também, olha, também, né, parece que está desenvolvendo outra proposta. Vamos pegar ele aqui, ó. Deve-se considerar também a implantação de telões. Então, está tratando de outra proposta. Para o Enem, o mais interessante é ter uma proposta bem desenvolvida, bem relacionada com o tema e a tese que foi desenvolvida ao longo do texto. Que foi aquilo que eu discuti no vídeo do dia 5. E é isso, não precisa colocar mais de uma proposta. Tem problema colocar mais de uma proposta? Não, mas muito provavelmente você vai perder linhas que você podia ganhar no desenvolvimento do texto. Fazer uma argumentação mais desenvolvida, mais coerente. Quarto ponto. Você apresentou proposta, agente, finalidade e um pouco de detalhamento. Mas faltou um meio. Por meio do quê? Então, no lugar do também, use um conectivo de meio. E lá no vídeo eu falo isso. Por meio de telões. Aí podia ser nas escolas, nas praças, tal, mas para as pessoas mais carentes. Nas cidades mais carentes, em bairros mais carentes. Aí, opa, ia mudar completamente. No lugar do também, por meio de 100%. Tá? Então, esses detalhes aí é que a gente quer chamar a atenção na correção para melhorar. Como é que ficaram as notas, né, a partir das competências? Então, a competência 1 de modalidade, 120 padrão. Tem bastantes problemas ali que a gente notou, mas tem um problema especial que é a crase. A 2, que tem a ver com o tema e com o repertório. São muito poucas áreas citadas, então tem que trazer mais repertório para o texto, tem que trazer outros elementos. A 3 e a 2 às vezes coincidem, como é o caso. Tem argumentos, mas eles estão presos ao senso comum, que é só o fato das pessoas estarem excluídas. Tem que desenvolver mais, fazer aquele encaixe que eu falei ao longo dessa aula de hoje. A 4, que são as expressões. Tem muitas expressões repetidas e tem conectivos que estão faltando e tem outros que estão equivocados. Isso faz com que a nota abaixe muito. Então, a primeira dica, use conectivos à vontade. É melhor a gente cortar depois de dizer, ó, tá sobrando, do que dizer que tá faltando. E sempre teste o conectivo para ver se está adequado ali. Se não tiver, a gente vai dizer, mas como eu disse, é melhor usar em abundância do que faltar.
E a proposta, 140 de 200, até uma boa nota, né? Ela apresenta todos os elementos, mas ela apresenta, perdão, ela quase apresenta todos os elementos. Eu estou pedindo para apresentar todos, porque faltou o meio. E como ela não está totalmente relacionada com o desenvolvimento do texto, ainda perde um pouquinho mais de nota. Tá? Tem espaço para melhorar. Essa redação, do jeito que ela está, ela pode ir tranquilamente a 800 pontos. Do jeito que ela está aqui, com essas melhorias que a gente está apontando, ela vai tranquilamente a 800 pontos. E 800 pontos assim, é quase a nata no Enem. Tá? 640 está ali no barrigão, bem no meio. Né? Aquela curva de barrigona grande ali, bem no meio. Mas 800 é muito diferente. Tá? Bom, então é isso. Eu espero as perguntas de vocês agora para a gente tentar ver o que ainda podemos melhorar a partir do que eu estou explicando para vocês. Uns 2, 3 minutos de perguntas aí até a próxima aula. A Brígida pergunta, professor, o que você acha de usar modelo de redação pronto? Ó, Brígida, se for um modelo de estrutura, é ótimo. É ótimo usar modelo de estrutura prontinho, que é só encaixar o que a gente tem ali para colocar. Eu acho uma boa ideia. Mas, de novo, se for um modelo de estrutura, cuidado, muito cuidado com o modelo de conteúdo, citações, assim. A gente tem que ter aí umas 2, 3 citações na manga para que a gente consiga usar em temas diversos. Tá? Mas a ideia, eu gosto, a ideia, acho que para o Enem pode usar a estrutura pronta sim. Tá? A Ana Keber, professor, você pode dar alguma dica a mais em relação ao repertório? Ana, o repertório é assim, ó, tudo que for fora do que está nos textos motivadores, ainda que converse os textos motivadores. Então, as citações que eu estou falando aqui para a Brígida tomar cuidado, né, com relação à estrutura de conteúdo. Então, citações de filosofia, de sociologia, mas também da literatura, do cinema, de série, de música, todo tipo de repertório vale no Enem. Leituras de texto de jornal, leituras de livros, isso ajuda muito. E um outro aspecto que eu acho importante no repertório é sempre tentar ligar uma área com a outra. Por exemplo, o cinema está ligado com o lazer, mas ao mesmo tempo está ligado com a saúde. Porque pessoas que cuidam da sua formação também têm capacidade de pensar melhor na sua saúde. Também têm capacidade de pensar melhor no seu planejamento. Se formam melhores, entendeu? Refletem melhores. Agem politicamente melhores. Em teoria, pelo menos. Tá? Então, o repertório também precisa ser sempre cruzado, tá, Ana? Sempre pensa assim, isso aqui eu estou usando aqui, mas serve para quê? Essa citação que a gente viu hoje, por exemplo, do Platão, né? Não basta viver, precisa viver bem, é uma citação coringa. Vale para qualquer situação. Mas se eu tiver dados econômicos para mostrar que tem muita gente que não vive bem, puxa vida, esse repertório aumenta bastante. Tá? Carlos, o professor tem alguma dica para encurtar os parágrafos sem perder a ideia original? Bom, de modo geral, expressões como que que são, podem ser todas cortadas, mas a única dica que eu dou para a gente encurtar sem perder a ideia original é tentar ler em voz alta, para ver se a gente não está repetindo coisas que são óbvias. Por exemplo, o indivíduo inserido numa sociedade. Bom, todo mundo está inserido na sociedade, como eu indiquei ali. Então tem coisas que são muito claras. Mas, Carlos, o mais importante na hora que a gente está escrevendo é escrever. Deixa que a gente corta na avaliação para que você pense, puxa, por que isso aqui foi cortado? E a gente vai indicar, ó, isso aqui está óbvio, isso aqui está repetido ou não. Tá? Não tem como dar dica para encurtar, porque se eu falar para você tirar uma coisa que é importante, né, lá na sua redação, você vai cortar e vai faltar no teu texto. Então, de modo geral, não tem uma ideia muito clara disso, né, de encurtamento, mas alguma coisa a gente pode ajudar na hora da avaliação.
A Heloísa está perguntando se a Constituição e outros documentos é considerado repertório cultural. Heloísa, é um repertório cultural mais fraco, mas Heloísa, vale bastante nota. Eu diria que a Constituição, claro, se forem os artigos muito básicos, ela vale tanto quanto essa citação do Platão aí, não basta viver, é preciso viver bem. Né? Quer dizer, é algo muito óbvio, muito simples, né? Muito comum, mas ela vale, porque você está trazendo elementos que são bastante fortes e de diferentes naturezas, no caso da Constituição, é um documento oficial. Então ela é um repertório cultural, mas se ela tiver aliada a outros elementos, aí ela vai ganhar importância. Tá? É isso que eu estou falando do Platão. Se tiver um dado econômico, melhora. Se eu tiver um dado da Constituição com dado econômico, ou de uma literatura, ou de um filme, melhora muito mais. Tá? Então mas sempre pensa assim, o repertório cultural nunca é um, ele está sempre entrelaçado com outros elementos. Tá bom? Bom, legal, gente. Muito obrigado pelas questões. Espero que vocês continuem bem, tenham um bom final de semana, passem bem a semana seguinte. E assim que possível, eu mando outras atividades para vocês lá pela plataforma. Tá? Muito obrigado novamente por essa aula. A gente precisa encerrar porque logo mais tem outras atividades aí para vocês. Um abraço, viu? Até a próxima. Tchau, tchau.